quando a Tina chegou. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma... Filha de Dona Alzira Santana Lacerda. Meu pai chamava-se Vinícius de Lacerda. Desse relacionamento de minha mãe, ela teve 2 filhas, Vani e Valdir. A minha irmã não se encontra mais aqui entre nós. A Alzira, ela tem um papel decisivo na vida dos 5 netos que ela ganhou da minha mãe, a Vani. Os avós maternos foram que deram o suporte à nossa mãe, né, para nos criar e nos trazer até os dias de hoje como cidadãos, né? Ela era uma mulher atenta à necessidade da solidariedade. Ela, de forma muito tranquila, eu digo assim, posso dizer assim, ela colocou à disposição, porque o poste colocado na rua, a ligação vinha até aqui, mas ali as casas de baixo, as casas da outra rua lá embaixo também, tudo descia por aqui, ela não media dificuldade. A pessoa íntegra, ela todo dia, como se fosse Paulo, não parava em casa, todo dia na igreja, todas as igrejas ela estava, tinha energia, né? Mesmo com a idade avançada, a energia não estava cansada, lúcida, subia e descia. E ela tinha esse olhar, né? Que criava uma condição mais favorável à própria presença e à sobrevivência no bairro. Do ponto de vista do cuidado, era uma atenção muito presente, muito, o que eu posso dizer, ela incidia sobre as pessoas só olhando. Daquilo que era positivo era um olhar de aprovação, mas quando ela botava o olho de reprovação, era menino, era homem, pai de família, ela, opa, Dona Alzira tá olhando, e ela também jogou um papel de educadora. Muito do que eu sou, tudo que eu sou, né? Corrigindo, né? Tudo o que eu sou, eu, meus irmãos, minha mãe, tem a mão e o olhar decisivo dela, né? Na educação, no respeito a quem está à nossa volta. São coisas muito que mexem com a nossa alma e com a emoção. Ela está sempre presente, né? A minha avó é uma pessoa boa, né? Tinha meus amigos que vinham, os amigos do mergulho, surfista, sempre abriu a porta para todo mundo. Ela, antes de ser da igreja católica, era do candomblé, cuidava do candomblé. Tinha o pessoal do candomblé dela. Aí tinha um quarto dela aí embaixo, que era do candomblé, ela fez as obrigações dela do candomblé. Para falar da casa da Dona Alzira, começamos falando da Dona Alzira, uma senhora, vó, mãe,
que cuidava dos netos, Nelson Moreira e o Antônio Bonfim. E todas as vezes que eu ia visitar o Nenel, meu compadre, meu grande irmão e compadre, Nenel, sempre era a figura da dona Alzira quem atendia a porta, com um sorriso maravilhoso, lindo, com um semblante de paz, sempre nos recebendo com muita tranquilidade. Então, essa casa tem um nome devido a essa pessoa, Dona Alzira, ser de grande valor. E quando eu tinha algum problema, eu falava com Dona Alzira, porque às vezes eu ficava bem desesperada, né? Com situações que apareciam. Eu lembro que toda vez que eu vinha aqui e falava alguma coisa, ela dava risada, oh minha filha. Aí ela dava uma opinião, dava uma risada. Menina, aquilo me acalmava na hora. Eu falei, é mesmo, né, vovó? Isso não é realmente um problema, né? Ela, não, minha filha, isso é isso, aquilo. Isso não é um problema. Então, assim, ela era uma pessoa, ela tinha muita sabedoria, entendeu? Ela tinha muita sabedoria. Dona Alzira, minha avó, é uma mulher negra, né? Negra retinta. Naqueles tempos atrás, sofreu muito preconceito, e por ser uma mulher do candomblé, né? Que minha avó dizia assim, eu sou católica, apostólica, romana, e era do candomblé. Isso a gente não esconde de ninguém, não posso esconder. Isso realmente nos orgulha, por ela ter tido aquela sabedoria e maturidade naquela época, de não misturar uma coisa com outra, né? Ela tinha a religiosidade dela católica, mas ela nunca abandonou a resistência dela do candomblé. Então, Dona Alzira ela ainda existe também, né? Porque assim, tem uma casa com o nome dela, né? Um centro de cultura, e o nome dela está sendo sempre falado, então ela está aqui presente. Dona Alzira era à frente do tempo dela, sem dúvida nenhuma, gente, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que ela era uma pessoa muito aberta, assim, e amorosa também, né? Eu lembro bastante disso. E com o decorrer do tempo, assim, vendo a história dela, eu vi que ela era uma pessoa que respeitava muito as diferenças e sabia se colocar em diversos meios sociais, assim. Isso é bastante importante, assim, para minha formação. E eu acho que isso dela, do meu pai, influenciou bastante na minha arte também, né? Essa casa, quando nós viemos morar aqui, era uma casa pequena. Construindo. Aí meu pai foi construindo aos poucos. Construiu a parte de baixo, depois construiu em cima e foi fazendo. Aí hoje está desse tamanho. Aqui, essa parte aqui da laje, ela era toda ocupada como uma oficina de prancha. Então era totalmente diferente o que está hoje aqui do que era antes, tá? Essa casa aqui é uma das primeiras casas construídas com essa estrutura que nós temos, né? Ela é um andar, tem a parte térrea, a parte do primeiro andar, e tem essa parte que nós estamos aqui, a laje. Aqui nós, durante os anos 70, acompanhamos esse crescimento do bairro. A Dona Alzira também tinha uma posição muito... Ela tinha uma noção de mundo, de sociedade, de política. Ela tinha essa noção. Ela era uma pessoa muito ligada. E eu acho que para ela, a gente trazer a arte para dentro de casa, trazer a juventude para dentro da casa, trazer essa renovação para dentro da casa dessa forma,
é uma forma também de trazer o que ela sempre trouxe, entendeu? Então, assim, não eu acho que se ela estivesse viva, as coisas não estariam como estão, porque lá embaixo era a casa dela, né? Mas aqui em cima, por exemplo, ela iria gostar muito de ter isso. Ela ia gostar muito de saber que aqui é um espaço de propagação da cultura que ela sempre acreditou. Residente aqui nessa casa desde menino, quando meus avós adquiriram esse terreno. Foi uma discoteca, minha avó viva, ela liberou no tempo da discoteca, a casa foi uma discoteca também. Sério? Sério, e foi uma discoteca. Não tinha aquela divisa daquilo ali, a gente botou discoteca só para os amigos surfistas, os amigos, as amigas vinham. Todo sábado tinha discoteca em casa. Que aqui é o lugar também que foi a primeira televisão. O Bonfim falou sobre a questão da energia e tal, mas aqui também era a primeira televisão, então as pessoas vinham aqui para assistir televisão. Eu acho que essa casa ela tem uma luz especial, né? Primeiro que ela foi também a primeira casa vertical, né? Aí você vê que até hoje ela mantém isso, a gente consegue ter um visual daqui assim, né? Sensacional. A gente consegue ter uma visão do bairro todo, né? Década de 60. Quintal vasto aqui, uma casa bonita, mas simples, humilde, né? Muita vegetação, muita mata nativa ainda tinha, né? Nós viemos morar aqui, eu vim morar aqui menino aqui, mesmo onde eu tô aqui tinha um pé de nicuri aqui, e tinha um pé de nicuri grandão, muito nicuri dava. Aí onde tem a escada era 3 pés de abacateiro, tinha muita fruta, pé de pinha tinha aqui nesse quintal. Ela começou processualmente, o que vai ser isso aqui? Né? Esse espaço aqui, essa entrada, porque como a gente fez uma parede ali, aquela sala era ampla, ficou muito pequena. Então ali não dá para você botar um sofá, ali não é uma sala, também não é um lugar assim, a gente já testou muitas coisas ali. Ali já testou colocar mesa para ter aula, as aulas de desenho eu usava mesas ali tinha mesas, né? A gente já testou, tentou, vamos fazer uma pequena, colocar as pranchas de Nenel para vender, que ele fazia ali e tal. Mas a questão é o seguinte, ali é um espaço muito de passagem, né? Então a gente precisa pegar esse espaço que a gente tem de passagem e ressignificar ele, fazer com que ele vire alguma coisa que ele até pegar no que ele foi no passado, porque ali era a sala, que era o lugar que Dona Alzira mais ficava. Então a gente pegou, pensamos, né, de fazer um memorial para ela. Então perto da janela todos os objetos são dela e ali é o memorial dela, né, que ainda precisa concluir muitas coisas. Dona Alzira, agora que se chama Casa da Dona Alzira, no começo aqui era um grupo era a associação da gente mesmo, a Associação de Capoeira Regional da Bahia. Mas com o passar do tempo, aí Paulo resolveu criar o grupo Dona Alzira, que está sendo agora a gente ficou tipo associado a Dona Alzira. Tem a nossa associação e tem o grupo Dona Alzira. Dona Alzira agora é a principal. Sou de Nanaeuá, Euá, Euá, 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 sou de Nanaeuá. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, minha santa de fé. Bom, essa ideia da residência artística fui eu que tive, né? Porque eu tava com essa necessidade de unir essas mentes pensantes da arte aqui do bairro
para criar algo que tivesse nossa cara, nossas caras. Eu ia fazer queixa que ia me morrer afogado, mas não sabia que eu já tinha aprendido a nadar, né? Gostava do mar, né? Tinha maior responsabilidade com o mar. E eu já novo na beira do mar, ao invés de eu morrer afogado, eu evitava de ter afogamento do povo. Eu já com 13 anos eu evitei de ter morte de afogamento. Eu com 13 anos com uma prancha de isopor, que na época não tinha nem prancha de fibra, eu com uma prancha de isopor consegui. Cheguei de longe, entreguei a prancha ao cara, larguei lá ele segurando, que não sabia nadar, saí nadando e fui lá correndo chamar o pescador. O pescador veio e auxiliou para o casal não morrer afogado. Né? Então tem essa construção coletiva aqui, que está ainda em formação, porque a ideia é que a gente pinte tudo, tem outros moldes também que a gente produziu depois, que aqui é com molde com stencil, né, com molde vazado, a gente vai fazer para os outros lados. Eu, menino, fui pra praia, gostei do surf, vi o surf, mas menino, não tinha condições de ter uma prancha, que prancha sempre foi até hoje um produto hiper caro. Aí pedi a meu avô, não tinha condições de dar. Né? Aí começou com as taubinhas, arrumei uma tábua de madeira, um madeirite, serrei no formato de uma prancha, não entrava nem no mar, jogava na areia, né? E esquiava na areia da praia, comecei jogando taubinha na areia esquiando. Aí depois que eu aprendi a nadar, eu entrei no mar com a tábua. Desse esquiava na onda deitado com a tábua, sem flutuabilidade. Só tinha a mesma técnica, não tinha que ter a natação tinha que ser forte para não ter afogamento. Logo cedo eu comecei a treinar na praia, nas poças, descia a profundidade, trazia muito peixe para cá. Não trabalhava, mas trabalhava trazendo peixe, né? Trazia o alimento para minha mãe. Dos 13 anos aos 18 eu mergulhei bastante, todo dia era peixe em casa. Com o mar. Eu fui para a beira do mar, mas a beira do mar não me trouxe esse problema, mas trouxe mais conteúdo, que eu tinha um mar como se fosse até hoje uma escola, né? A beira da praia é uma escola de aprendizado, tem coisas ruins para você aprender, coisas boas. Eu levei as coisas boas que foi a pescaria, o surf. A pescaria me dá dinheiro até hoje, a pescaria. Passo tempão sem pescar, quando eu vou pescar trago muita coisa para casa. E o surf melhor também, que competição, me deu a oportunidade de aprender. Depois eu competia, depois que parei de competir, comecei a trabalhar fabricando, dando manutenção, ensinando a novas gerações. E até hoje eu estou aí com o surf. Quem foi que eu me? E não quem foi que eu me? Mete foi salama, me cinco que aprendo, mete que dou lição, o mestre que me ensinou, ninguém da concessão, só deve é o dinheiro, saúde e obrigação, segredo de som come, mas quem sabe é som da minha camarada, vai de beber, ei, Aruande, camaradinho, estamos na escola, olha, aprendendo a ler, e carta da BC, a faca de pão, e sabe furar, e quer me matar. Viva Deus do céu, olha, viva meu mestre, e é quem me ensinou, olha, a malandragem, e é volta do mundo. Nossa Senhora! Capoeira faz meu dia, faz muito minha cabeça. Eu acho que a capoeira, ela me conecta muito com a família, me conecta com parte da minha ancestralidade. Pra mim eu sinto, sabe, tipo assim, muito forte o poder, a energia, a vontade de quando eu tô na capoeira. E
E quando eu me entrego, eu sinto que eu tô, sei lá, eu saio de mim por um tempo, sabe? E me permito. Um dia parti e deixei uma senhora. Me despedi, tirei fotos e ganhei um belo conselho. Quando voltei, ela não estava mais. Havia ido embora e não iria mais voltar. Sua velha cadeira de balanço estava vazia, seu oratório sem flores nem vela. Mas senti que sua alegria e leveza permaneciam. Ela ainda estava lá. Hoje, sua casa é um centro de cultura. Dona Alzira Santana de Lacerda. Isso daqui é um manifesto, né? É um sentimento. É a minha forma de me posicionar de como somos vistos e postos pela mídia. Eu acho que a gente precisa entender como essas representações atravessam os nossos corpos, né? Sobre essas representatividades das religiões de matriz africana dentro da mídia, do candomblé, né? Entender que nós somos mais do que uma amarração, é mais do que fazer um ebó pra fazer mal pros outros, né? Eu acho que é isso. Bom, eu me chamo Maria Helena, sou a Ialorixá da casa, né? A minha casa, o nome da minha casa é Ialegiodé, nosso Ebé, né? Meu nome civil, Gilton Carneiro dos Santos, e meu nome do axé, Odé Aromi. Sou iniciado no candomblé da Nação de Queto. Agora em dezembro faço 40 anos de iniciado. Sou iniciado pelo Babalorixá Edelvando Barbosa, do terreiro Raiz do Vivenda Queto, no bairro da Mata Escura. A jornada, cada um vai ter uma história diferente para contar, né? E aí um pouco da minha jornada é que eu fui convidado pela minha vizinha para ir até o terreiro, né, que a gente estava prestes a perder de ano, a 7ª série, e aí ela me convidou, falou assim, vamos embora lá no terreiro, né, do Pai de Santo da minha mãe, para ver se a gente faz uma macumbinha para passar de ano. E assim eu fui, né, para fazer uma macumbinha para passar de ano. E aí chegando lá, quando o Pai de Santo jogou, aí ele me disse outras coisas que não referente ao que eu tinha ido lá, né? Então a primeira coisa que ele me disse foi: você teve um acidente, não teve? Abaixo de Deus, quem lhe salvou foi esse caboclo. Mas eu não procurei saber que caboclo que era, só balancei a cabeça e disse: tive. Eu tinha 13 anos, então não tinha muita noção, né, dessas coisas. E aí o que é que acontece? Só disse a ele que tive, e aí ele continuou jogando, me falou umas outras coisas, e aí depois ele me perguntou: mas você veio fazer o que aqui mesmo? O que é que você quer saber? Aí eu disse a ele assim: porque Cláudia me chamou para a gente vir aqui para fazer para ver se fazia uma macumbinha para a gente passar de ano. Ele regalou a bola do zóio, eu vi a hora dele voar em cima de mim e falou: o que faz passar de ano é estudar, não é macumbinha não, por que vocês não estudaram? E o homem era professor, aí você imagina toda essa reação, né? E a partir daí, claro, foram desafios, porque a vida é um eterno aprendizado, o candomblé é um eterno aprendizado, né? Quando a gente chega a Bian, quando a gente passa a ser Iaô, quando a gente passa a ser Ebome, né? Então, assim, à medida que a gente vai subindo o cargo dentro do axé, a gente vai aprendendo coisas que antes a gente ainda não sabia, né? Porque tem determinados conhecimentos que são para cada grau, né, hierárquico dentro do axé, né? Então, essa é um pouco da minha história. Minha jornada foi uma jornada muito bonita,
porque foi alguns anos atrás, não é a jornada de hoje. O candomblé hoje está muito moderno, né? O nosso já ainda foi mais, como é que a gente diz? Mais severo, né? As leis eram mais... Tinha que se cumprir de verdade a religião. E eu passei bem, certo? Com a minha trajetória pelo candomblé até a data de hoje. Não tenho nada para me arrepender. Ao contrário, só tenho que agradecer aos orixás, aos inquices. E a minha mãe, a minha Ialorixá, Maria Clara Barbosa, do Xumaré, e é o meu pai, Babalorixá, Edelvando Barbosa, filho de Emanjá Ogunté. Então eu tenho muito que agradecer a eles por ter me dado essa oportunidade de viver isso, né, conviver isso. Tudo que eu vivi, estou vivendo hoje, o presente, hoje não será mais o mesmo, né? De jeito nenhum vamos voltar mais à antiguidade, é tudo muito moderno. E vamos tentar, né, de alguma maneira, levar a religião à frente, né? Ele é o elo de tudo. Michelangelo é de Exu. Exu? O diabo! O diabo o quê, Maria? Diabo é invencionista da igreja. Exu é um dos orixás mais lindos do candomblé. É dualidade, é fartura. É ele que liga o céu e a terra, mulher. Claro, Exu, né? Que Exu, Senhor das comunicações, dos caminhos, nos permita a boa comunicação, né? Não só com o mundo ancestral, com o mundo espiritual, mas também com todos os humanos. E dizer a seguinte coisa, essa cena, eu acho que ela é muito representativa. Por que ela é representativa? Porque, de fato, ela esclarece, né, uma distorção que foi colocada, né, na tradição da nossa cultura brasileira, né? Porque o colonizador distorceu aquilo que ele não entendia, né? Então, qual é a negatividade da religião dele? Então, ele trouxe para a religião do outro. Ou seja, por ele não entender, né, essa divindade chamada Exu, né? Porque é o mais próximo, né, dos seres humanos, porque Exu é senhor da comunicação entre dois mundos. Qual é esse dois mundos, né? O Orum, o céu, né, que são o divino, e a terra, né, o Aie, né? Então, se ele é o comunicador entre todos esses dois mundos, é claro que ele vai trazer um pouco do de lá e ter um pouco do de cá. Então, ou seja, ele é o mais humano dos orixás, né? É aquele que está mais próximo da gente. Então, vai trazer. Então, por isso, talvez, na interpretação do outro, ele não seja divino, ele seja negativo. Levanta alguém que pega a gente nessa situação. Fátima, não fica com vergonhinha não, tá? Quando você fez macumba pra Clotilde, eu te dei a maior força. Agora vê se você trata de me ajudar. Escuta, você acha que tá bom aqui? Tá ótimo, né? Que se o santo vier de carro, ele pode estacionar. Horrorosa, monstra. Dá aí a cachaça e a farofa. Eu só tô confusa, não sei se eu deixo a cachaça perto da farofa. Aqui, farofa. Trazendo essa velhinha aqui pro meu casamento não acabar. Não, Fátima, isso aqui não é combo com direito a pipoca, não. Isso aqui é uma macumba muito pessoal. Escuta, não sei no meu liceu, Jorge, fazer uma terapia de casal, uma coisa mais simples. Fátima, a pessoa quando não tem grana, não faz terapia, não, tá? Ela faz a macumba mesmo. Aí, pegou. Nossa, vai que pegou, vai, bate uma palminha aí, vai. Mas tá fazendo o quê? Não interessa, qualquer santo que apareça aí, bate uma palminha aí. Vai. O que você tá fazendo? É bem sinistro, né? Porque assim, aí ela está demonstrando já a parte que é repúdio, né? Porque ela está indo numa encruzilhada a fazer mal. Então isso já está denegrindo a nossa imagem. Nós não estamos aqui para fazer o mal.
né? Ela está indo ali fazer uma macumba para alguma coisa do interesse dela. E o candomblé não é isso, né? A nossa espiritualidade não é isso, na verdade. A gente tem limpeza? Tem. A gente tem um ebó? Tem. Mas não é desse jeito, né? E aí ela está deixando já a parte, né, bem denegrida, né, da situação. Aí um evangélico olha, faz o quê? Diz o quê, né, sobre o assunto? Chuta, queima, aí aquele material todo no meio da estrada. Não, aí não nos representa de jeito nenhum. Nós já temos, né, esse preconceito todo, e aí você passando por uma situação dessa, só vai cada vez mais termos o preconceito, né, das pessoas, o repúdio, você passa, se benze, isso e aquilo, vê você com fio de conta já ali, olha atravessado, vê você de branco, não concorda, já acha que o seu corpo é propriedade dele, né? Então é bem por aí. Passei numa loja de macumba, você comprou umas coisas, ó. Eu tenho que lutar pelo homem que eu tenho. Mas o enterro da cueca não deu certo? Você acha? Aquela baiana macumbeira sogra do Armani, ela é muito poderosa. Tem que ir para uma artilharia pesada, entendeu? Porque eu comprei ela, comprei cocada, tinha que matar uma galinha preta. Eu não tive coragem de ter. Eu comprei um caldo de galinha em tablete, tá vendo? Achei mais moderno, né? E tudo na internet. Mas você descolou esse despacho na internet? É um site maravilhoso. Você põe www.pedepatomangalu3vezes.com.br. É impressionante. Se você tiver uma atividade mediúnica, cuidado, porque o santo pode baixar via internet. O advento da tecnologia nos trouxe muitas coisas, né? Dentre elas, a desinformação, a reprodução de preconceitos, né? Com certeza, quem escreveu esse roteiro não foi uma pessoa de axé, não é uma pessoa que conhece, né? Então, o que sempre foi feito pela mídia, né, foi desconstruir, aliás, a estrutura da sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade eurocêntrica, judaica, cristã, então, ou seja, ela não inclui as tradições dos afros brasileiros e nem as tradições dos povos originários, né? As tradições que eles reproduzem são as tradições que vieram de outras culturas, não as nossas. As nossas, elas são negadas o tempo inteiro, né? Então, nunca está em sintonia com o que nós vivemos, né? Ou seja, é sempre uma chacota em cima da tradição do outro. A tradição cultural, a tradição religiosa, né? Ela é sempre vista dessa maneira na grande maioria da mídia. Por quê? Porque algumas pessoas preferem, nas grandes mídias, o quê? Aquelas coisas mais trágicas, né? Então, isso mexe, né, com o imaginário do ser humano, né? Então, é por isso que, com certeza, foi colocado aquilo. Olha, mas qual é a reflexão que eu faço? A reflexão que eu faço toda informação, ela é possível, mas toda informação necessita de um pouco de cuidado, de refinamento, né? Peneirar essa informação. É claro que para o desinformado, para quem não conhece nada das religiões, das tradições, né, dos povos originários ou dos afros brasileiros, vai acreditar em tudo aquilo que é falado por outras pessoas.
Bom, assim, pela fé, né? Ela demonstrou ali a fé dela, né? Pelos orixás, a dor dela, ela entregou ao orixá para que resolvesse, talvez, a dor dela, né? Então eu vejo por isso, eu não acho que exista uma crítica em cima disso, entendeu? Porque o Candomblé precisa ser visualizado, entendeu? Porque as pessoas não têm certos entendimentos e denegride, né, muito a nossa religião. Eu acho que deve sim ser mostrado na televisão, não fundamentos, como muito tem na internet aí, mas assim, mostrar o que é o Candomblé, o porquê do Candomblé, da onde veio, para onde vamos, né, que a gente nem sabe para onde vamos, na verdade. Então, precisa, assim, que sejam, para que as pessoas tenham um conhecimento e não denegrinem tanto nossa imagem, porque a gente é do diabo, a gente é isso, a gente é aquilo, entendeu? E não é nada disso, né? Porque realmente é uma religião muito bonita, e não é só pela beleza, né? Porque muitas pessoas vêm através de ver só a beleza, mas os nossos fundamentos são muito importantes, os nossos ancestrais, né? E que nos deixou esse legado para a gente dar essa continuidade. Ibialagorigena, oberequete babá, oberequete babá, Ibialagorigena, oberequete babá, Ibialagorigena, oberequete babá. Exeu, epa, babá. Epa, babá, epa, mole, exeu, epa, babá. Aqui, o título desse cordel é Daqui Sai Meu Sustento. Peço permissão a Deus para esse cordel cantar, da minha casa de farinha, lugar que vivo a trabalhar, onde eu trabalho todos os dias para meus filhos sustentar. Todos os dias eu levanto cedo para poder trabalhar, saio para arrancar mandioca e as mulheres esperar, amolando a sua faca para a mandioca raspar. Depois de raspar a mandioca, levanta um para cevar, vai um colocar na prensa e o outro vai arrochar. Depois da massa pronta, vai para o forno torrar. Depois da farinha torrada, a gente tira do forno. Um coloca para cessar e o outro retira o caroço e tem que ser bem ligeiro para jogar a massa no forno. Depois de medir o saco, eu ainda tenho que costurar, tem que ser bem direitinho para a farinha não derramar. Depois de tudo pronto, para o ponto vou levar. Vivo da vendagem da farinha, mas também faço tapioca. Beiju de goma molhada, eu dou a quem chega na porta. Usamos mais para comer os produtos que saem da roça. Depois de tudo pronto, eu ainda tenho que ver a hora, mornar um pouco de água, tomar um banho ligeiro para ver se ainda dá tempo eu ir para a escola. Finalizo aqui esse cordel, não tenho mais nada para falar. Meu trabalho é tão sofrido, tenho vontade de chorar, mas a luta é tão grande, tem muito que trabalhar. Mas eu tenho um bom Deus, por isso eu não lamento. Quem trabalha junto comigo também vê meu sofrimento. Dessa casa de farinha é que eu tiro meu sustento. A música que eu tô na capela. Apesar de você, amanhã é você. Você tá cantando outra música, você tá tocando outra. Eu sei, mas eu não sei dessa. A música é velha.
Tá fazendo o quê, vó? Tratando uma cabeça de peixe para fazer um pirão. Pirão de peixe é gostoso. Fica gostoso. E ela tá fazendo pirão com a cabeça mesmo. As primeiras fotos que eu achei, as mais antigas, sabe onde foram? Lá na fonte, que a gente acabou de ir. E aí eu achei umas fotos de minha tia e de você lá na fonte. Junto com tia Maria. Aí você vai falando assim, quem é essa pessoa, descrevendo as fotos. Tu tá conseguindo ver? Não, não tá prestando, não. A Jane lavando massa tuba. Olha pra mim. Jesus, ela não tem da caipira. Aí você tava se escondendo nessa foto aqui, ó. Ó. É isso que eu não queria. Quem que tirou essa foto? Beto. Mas aí eu me lembro que a gente não tinha máquina. A Maria aqui, ó. É. Tem alguém? A Maria te ligando, eu vou te ligar. Entra aí, Alice. Zero barulho de máquina. Ou de casa. Além de vó, essas coisas é tudo diferente da rua, né? Fala aí, lá em Lauro de Cuita, tem um passeio chamado Sabiá da Praça. É grande. Alves Canta, né? Ele canta no chão, vem até perto da gente. É lindo demais. Aqui tinha muita jaca, muita banana, só café. E aí eu trouxe umas fotos pra gente olhar e vocês verem se vocês reconhecem algumas pessoas aqui dessa foto, viu? Aí eu vou mostrando algumas e vocês vão me dizer, pode ser? Olha essa. É no mesmo, né? É, na mesma cor. Olha o dolor aqui raspando mandioca. É. É aqui, a velha Dolores raspando mandioca. Isso é antiga, né? É antiga essa foto. Ela ainda raspava mandioca. De 2005. Aí os netos, os filhos tiraram essa foto. Foi o Tibeto. Mas já Marido tirou na Caifarinha, foi. Isso é antigo. Há 20 Na anos. Caifarinha já de Bandaú não tem mais nada lá. E é que vocês estão traquinando aí, meninas? Não tá nada, pra que você veio? Você tá traquinando, minha tia? Oi. Tá traquinando? Bem feito? Ah, Maria, a coisa pior que colher, derrama tudo. Empurra assim. Empurra com o dedo, a mão. Todo mundo raspando mandioca na casa de farinha da gente. Como era que funcionava lá? Na casa de farinha? Assim, mexendo tudo manual, mexendo com coisa de menina, é muito. Eu ia muito o seu Luiz aqui. E eu muito assombrada, meu Jesus. Todo mundo raspando mandioca. E ele come o que, dona Jane? É milho, farelo e uma ração de engorda. Aí aqui o... Pode vir cá. E mãe fez muita farinha lá também, seu avô. Aí eu achei umas fotos que eu queria mostrar com vocês. Ó, eu achei essas fotos aqui, a gente pode ir passando. Passei junto com sua mãe. Aí, ó. E essas fotos são... Vocês na tese. Essas fotos aí a gente tava fazendo, trabalhando na casa de farinha, fazendo tapioca. Aqui é tio, ó. Aqui é o esposo de minha mãe, ó. Esse daqui, ó. Você já aqui. viu essa foto? Não, aí, assando mandioca.
Você tirou essa foto da gente lá. 20 anos atrás dessa É, foto. Dá pra ela ver aí, ó? É tio, eu chamei ele de tio. Seu Catarina. Só fica a lembrança, né? Essa é minha avó. Era gente boa. Só fica a lembrança. Oi, essa daqui? O quê? É tu. Mãe? É brincadeira? Pois foi que me falou. Isso aqui foi no inverno, eu aqui com um capote, ó. Olha, glória a Deus, Jesus abençoe. Menino, toca na misericórdia. Olha, eu sei que eu queria ter uma avó assim, uma avó cheia de massa de fome. Com certeza. Você lembra da casa de farinha? Lembro. E como era aqui essa estrutura? O que é aqui? Que eu não lembro. Aqui é a estrutura do ladrilho, né? Onde as paredes e aqui ia chegar a parte que tinha os fornos, só que não tá aparecendo os fornos. Que é nessa foto daqui os fornos, né? Aqui que era o forno, esse negócio aqui, ó. Esse negócio preto. E aqui era o lugar que colocava as massas, tirava daqui, jogava pra cá. E eu ainda me lembro que aqui que torrava a farinha. E mexia a farinha, a gente pegava assim e fazia. Jogando pra lá, jogando pra lá, jogando pra lá. Ainda me lembro dessa blusa. Se Jane não tivesse queimado, ainda tava aí. Esse é Beto, não é? Olha a prensa, aqui que enxugava. Enxugava, botava a massa aqui e tinha um parafuso, ia rodando, rodando. E a massa ia ficando seca. E como foi que surgiu a casa de farinha aqui? Meu avô que construiu? Era porque a gente fazia na casa de farinha de lá de Miguel, mas aí a gente tinha vontade de ter da gente, perto de casa. Aí depois fez, era uma alegria, né? Essa casa de farinha perto de vocês querendo era peneirar a massa. E eles aí trabalhavam, viu? Porque a dificuldade muito grande era para mexer. E aí ele arrancava essa mandioca, botava em casa, e juntava o pessoal, raspava, fazia massa. Como era que fazia massa? Então aquele rodete, antigamente. Aquele Mas rodete. ele, na caixarinha dele, não usou. Não. Quem ralou muito no rodete foi eu. E quem teve a primeira daqui de todas? A caixarinha? Foi tu? Era ali? Aqui a gente está servando. Aí a gente está servando. Que antigamente ali ficava o rodete, não era? Aí, ó, a massa. Daqui, põe aí e bota ali, ó. Essa massa aqui. Põe daí e bota aí na prensa. O rodete era uma roda assim, agora tinha umas cruzes. E aí botava assim, fazia no conservador, aí fazia o pilar mais alto. Aí naquele pilar botava uma rodona grande e fazia um rei. Era para estar puxando ali o rei. E era a mulher servando lá no servador e 2 caras no rodete puxando você que ele contou. Imagine. Era. Lá em minha fazenda ainda tinha rodete. Eu não alcancei o rodete. Aí a gente pegava, minha filha, subia em cima do pilar bem alto, ficava com o braço aqui, ó, e o braço cansava, e aí era assim que a gente... E a mulher servando lá no servador. Hoje já tem, vamos dizer assim, um motor para ralar. Mas antigamente não era Motor para mexer. Motor para mexer. Hoje, a vida hoje está muito mais fácil. E naquele tempo, você já pensou? Trabalhei muito na roça. Arrancar mandioca para trabalhar para dar de comer mais velho. E o pai morreu, eu fiquei com os 2 pequenos. Eu trabalhava no ganho dos outros, eu mexia a farinha, arrancava a mandioca no ganho dos outros, mexia, ou jogava massa, tudo, coivarava até, tudo eu fazia, mas com meu orgulho. E aí hoje em dia eu tenho forno elétrico, graças a Deus, tenho forno elétrico. E ajuda bastante, que a gente pode vir em casa sem internet, a gente toma um café de boa e no outro forno, você tinha que procurar uma pessoa para poder fazer a necessidade para segurar no forno,
Ou então varrer a farinha, tirar do forno para poder você fazer, tomar um café. Ou é isso. É toda a dificuldade. Hoje em dia tá bom demais. Eu não vejo nenhum menino nessa história, né? Não tem falta muito deles assim, não. Pelo menos aqui a gente trabalha assim ainda. Eu tenho que trabalhar comigo 2 meninas, que é Raimunda e Jace. Eu trabalho em conjunto mesmo, né? Eu pago dia a ela, mas eu digo que elas são minhas ajudantes, entendeu? Várias mulheres. Tipo que a gente botou o nome aqui, que era a Casa das 7 Mulheres. Tipo assim, porque o quem funciona mais com mulheres, entendeu? Na época mesmo que eu montei a casa de farinha, só tinha de homem, só o Giovanni, que era meu filho. Aquele que entrou aqui, que é o caçula. E os outros eram mulher, porque minhas 4 filhas mulher, mãe, eu e nega. Aí a gente botou, tipo, eu acho que era 6, a casa das 6 mulheres. Não tinha a casa das 7 mulheres, aí a gente botou assim. Olha, pra Jônia, me lembro nesse dia, a gente ia fazer pé de moleque. E Jônia não queria que Beto fosse pra lá, mas você se lembra que nesse dia ia ser um aniversário seu? Não. Foi pro meu aniversário isso aí? Foi? Não, olha, Jônia fez um bolo, enfeitou com todo natural, com essas rosinhas que tinha. E a gente foi pra casa de farinha, não queria que Beto fosse. Jônia fechou a porta para Beto não entrar. Beto fez uma garrafa de café e foi para comer com o bolo quente. Olha, essa foto, ela tem vários espaços para casa de farinha. Osso de juntar a massa antes de secar. Aí, ó, passa, a mandioca ficava aqui os caçoar com mandioca. Aí, alguém sentava aqui nessa mesa, espécie de mesa. Aí ia ralando a mandioca. Ralando e caindo aqui dentro. Aí massa, depois botava. Como era a massa? Isso, a massa cheia de água, né? A massa ainda bem úmida, né? Só ralava a mandioca e ficava lá. E aí depois da mandioca vinha... toda. Aí depois vinha e botava aqui, ó, dentro de um negócio aqui, tipo um túnel, porque tem uma folha de banana na frente. Aí, depois que fazia a farinha, que aproveitava o forno já quente pra fazer o pé de moleque. Eu gostava de fazer farinha. Fazer farinha é massa. A pessoa fica acabada com a coluna doendo, porque passa o dia todo raspando mandioca, mas é bom fazer. Eu gosto. Eu gostava de raspar mandioca. Não era, mãe? Eu era boa, não era, não? Era. Oxe. Você era boa de tudo, até mexia. Era boa de mexer farinha, de raspar mandioca. Eu raspava um bocado. Ajudava os vizinhos ajudavam a gente. Você gostava também, que ela gostava disso. De conversar, era mesmo. O povo contava as histórias. O povo contava as histórias, tinha as amigas da gente, exato. Era também aproveitar para conversar comigo de mãe. Só fazia mais conversar. Ele tava ali, conversava, dava risada. E nem hoje também a gente conversa na casa de farinha aqui mesmo, a gente trabalha na alegria. A gente conta caso, às vezes comenta a vida dos outros, porque todo mundo comenta, né? Não é nossa quando vai comenta. Mas a vida dos outros não pertence. Não pertence, mas todo mundo comenta. A gente não critica, mas sim, um assuntozinho que nada vai fazer mal a ninguém. Alguém continuou fazendo farinha? Eu me casei e continuei fazendo farinha. Seus filhos? Meus filhos, Fernando faz. Tem quantos filhos? A gente? Tem 5 filhos. 2 meninas e 3 meninos. Mas eles ficam lá, eles voltam? Mas antes estava todo mundo aqui. Juvão tá aqui ainda, né? Eles trabalharam também na casa de farinha? E quando vem pra cá, ninguém fica falando assim, vou lá um dia fazer... Cadê o beiju, minha mãe? Traga um pouquinho de farinha pra mim. Traga hoje mesmo, André disse, Mas minha não mãe esqueci, me dê farinha. E eu esqueci de dar. Mas no dia que eu for na rua, eu... E como foi que destruiu a casa? Porque seu avô parou de fazer muita farinha. E aí, quando ele ficou velho, ele não podia mais trabalhar em roça, que dava muito trabalho. Aí foi abandonando, até que acabou. Sempre que eu tô trabalhando, eu falo que nem seu avô, a roça é uma mãe, Ave Maria, puxa, a roça é uma mãe, que ele tinha se dizer. A roça é uma mãe. Aí sempre que eu tô trabalhando assim, eu me lembro dele. Eu faço também que nem Santa Catarina, a roça é uma mãe. A roça é uma mãe. E aí, vó, como é ver essas fotos? Pra mim é gratificante, né? Eu ver a minha história, que não foi muito bonita, mas
pelo menos temos uma história para contar, de uma região, né, que conviveu com a mandioca, com a farinha. Uma história muito, assim, que é bom relembrar, mas também as dificuldades. Hoje em dia a tecnologia avançou, né? Todo mundo tem uma vida boa. Viu a menina mostrando, que minha fábrica. Antigamente não era uma fábrica, era uma coisa manual. Que todo mundo participava, mas era muito alegre. Né? Ver aquele pessoal de Joaninha junto com a gente aqui. Assim, e outras pessoas também, né? Que não tiveram oportunidade de tirar foto. Aí era difícil. Mas era bom. Era bom conviver com isso, né? E depois que Beto chegou, que era mais moderno, já vivi em Salvador, aí melhorou. O Roberto também, que tinha uma máquina fotográfica, que tirou foto das meninas. Também, se não fosse isso aqui, você também não ia ter muita coisa de criança, né? Essa vez é pastor. Minha infância foi aqui. Olha, você já viu essas fotos aqui? Vovó na casa de farinha. Essa tia Jânia, que é vovó. Uau! Antigamente, sem a tecnologia, era tudo mais, assim, acolhedor. Parece, todo mundo junto. Hoje não. Na minha casa mesmo, um em um canto, outro lá e outro cá. É sempre assim. É lindo. É mesmo? Ó, aí, você já viu a gente fazendo isso aqui? O que é isso aqui? Mostra aí, vovó. Você já viu fazendo isso aqui? Assando castanha. Vovó assando castanha na casa de farinha. Ao fogo. Eu acho que já, eu não lembro direito. Queria vivenciar isso um dia. A gente pode um dia que você vier aqui, né, vó? No dia que vocês fazerem a farinha. Aí pode fazer bem. Chama a Alice. Ó, isso aqui é aonde? Você sabe onde é? Na casa de farinha. Vocês são... Eu tava na peneira. Como é? Tem um batidinho? Eu sei por causa da minha avó, mas é de vocês. Eu mesmo. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi o olho dela, eu tava namorando. Agora eu esqueci. Deixa eu... Muitas têm dificuldade de se reconhecer, porque a gente tem, né, sempre o racismo, ele eu falo que o racismo ele é muito ardiloso, né, ele é muito sofisticado. A capoeira ela era muito descriminalizada pelo fato que eles falavam assim, isso é coisa de menino, não é esporte para menina. Você vai fazer isso aí para quê? Ficar de perna para cima, plantando bananeira, não é coisa de menina. Esse cachambu ele é o cachambu lístico do Espírito Santo. Ele já foi em diversos lugares, ele é registrado. E tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, eu vou deixar escrito, deixar falado, porque a minha família é muito grande, aquele que quiser pegar, pega. Porque aí no tempo, não vou demorar não, eu acredito que até o final do ano está pronto. Pai, Filho, Espírito Santo. Na hora de Deus, amém.
Eu sou a líder representante do Caxambu Santa Cruz. Eu sou coveira, parteira, mãe de santo, fui líder da comunidade há muitos anos e continuo a estar aqui fazendo os trabalhos que Deus deixou para nós, né? Isso é as consciências. Meu nome é Maria Laurinda Adão, sou nascida e criada aqui dentro de Monte Alegre. Passei na ponte, a ponte estremeceu, não sou mais que ninguém. Nós somos negros e somos quilombolas de Monte Alegre. Muito conhece os quilombolas, conhece falar no quilombo, mas nunca veio no quilombo, então não sabe nem como funciona também. Sou moradora da cidade de Cachoeiro, Itapemirim, no bairro Zumbi. Há 52 anos nesse local. Sou diretora da Casa de Oração Menino Jesus de Nossa Senhora Aparecida. Meu nome é Niecina Ferreira de Paula Silva, mas eu sou conhecida por Isolina. É com amor e lealdade. E tenho a dança, os 2 grupos de dança Caxambu da Velha Rita e o Bate-Flecha Menino Jesus e São Sebastião. E eu, hoje em dia, estou com 81 anos, me sinto feliz de estar com a idade que eu estou, ainda tenho coragem para estar lutando. O que der para mim fazer, eu faço, o que não der, eu deixo para outros fazer, né? Eu conheci a capoeira através de um amigo. Hoje ele já não está mais junto aqui conosco. Ele faleceu. Era muito conhecido, ele era aluno do mestre Falcão. Eu não sabia o que era capoeira. Apenas ele falou assim, olha, você poderia um dia praticar capoeira, mas eu não conhecia o que era capoeira. Mas ele disse que, olha, você vai se dar super bem no esporte. Um dia te convido para você ir assistir uma aula. O nome dele era Bebop, muito conhecido aqui na cidade. Então eu fui até o espaço onde o mestre Falcão dava aula, cheguei lá, fiquei esperando o Bebop, mas ele mesmo me convidou e ele não foi. E nesse dia eu iniciei a capoeira. Patrícia Aparecida da Conceição Ladislau, conhecida hoje, né, como Mestra Ligeira. Eu trabalho somente com a capoeira. Onde que surgiu esse tal de esse Caxambu? Eu tenho andado em diversos lugares, muito longe, igual o nosso Caxambu, nunca vi igual. Porque o nosso Caxambu é o legítimo. Você vê, às vezes, assim, gente bate assim, comprada, é tabaca, não é Caxambu. E a tabaca, ela não aguenta tapa. Bate devagar. Porque aquilo é couro de bicho comprado, é couro de bicho do mato. Agora, esse nosso não, esse nosso é couro de boi. A gente, porque para bater, ter o som, a gente tem que esquentar. Então, se não esquentar, ele não tem som. O povo que conheceu nós chegando aqui em Cachoeiro com esse grupo, eles colocou o nome do Bate-Flecha, mas nós não tem ele como Bate-Flecha. Nós temos ele, nós usamos ele nas nossas orações como campo flecheiro, porque essa roda é uma roda de trabalho de cura no ser espiritual. E eles, conhecendo nós, colocaram esse nome, Bate-Flecha, mas não é para nós Bate-Flecha não, ele para nós é campo de inspiração do Mestre São Sebastião dos Mastires. E o Caxambu, todos sabem que faz parte dos africanos, né? E aí quem comanda ele é a Velha Rita. E, infelizmente, naquele tempo, além do preconceito, eu sofri algumas agressões. Então, eu tinha que me procurar me defender de alguma forma. Então, quando ele falou a respeito da capoeira, eu falei assim, então eu vou fazer capoeira para poder um dia me defender. Aí é onde que
O grande bate em pé e o pequeno a pessoa prende no meio das pernas e bate ele mesmo sentado, com ele batendo no meio das pernas. É onde que muitas pessoas se admiram, mas o nosso Caxambu é Santa Cruz, ele tem cruz, ninguém senta em cima, porque tem muitos que a gente vê, igual o pessoal do jongo, ele senta em cima e bate. E esse nosso não pode, os antigos não faziam isso, a gente também não deixa fazer, ninguém sentar em cima. E é onde que a gente vai e traz para casa. Minha mãe pediu que, quando ela passou a ser crente, passou para mim, falou, ó, onde você for, você carrega para casa, não deixa dormir, deixa lá para casa dos outros, não. Ninguém ensinou, não. Minha mãe mudou de um lugar para o outro. Nesse outro lugar que ela foi, ele chama Anutiba, esse lugar, a casa de oração que ela conheceu. O lugar lá chama Travessão. E ela começou a seguir essa casa e ela me levava porque só tinha eu mesmo de filha naquela época pequena. E lá tinha uma corrente de criança que a diretora, que era professora dessa roda de oração das crianças, ela botava flecha nas mãos de cada um. Eu comecei a seguir. E então a gente tinha o par da gente para bater a flecha, era 2 na mão de cada um. E eu aprendi lá, junto desse pessoal, dos adultos, que eles batiam depois da gente, e a gente era os primeiros, as crianças sempre foram os primeiros. Essa casa ainda continua em pé, mas essa casa foi fundada pelo povo do Cativo, que na época, o fazendeiro que tinha lá, tinha a senzala dos escravos que trabalhavam para eles. Essa casa, ela é muito antiga, já não existe ela mais, mas no lugar onde era construído, eles construíram outra casa, só que diferente. Daí inventou uma cantiga. Sim, já varrei essa cozinha, agora não vai arrumar. Eu já varrei essa cozinha, agora não vai arrumar. Aí já se transformou, não tinha som, mas transformou-se um jongo. Mas naquele tempo não existia o Caxambu. Caxambu foi feito depois que raiou a liberdade, que não tinha, naquele tempo os negros só trabalhavam e apanhavam ainda. Todos gostam de participar até hoje. Quem não sabe, quando encontra com nós, quer aprender. E eu nunca vi falar nada que magoasse, que maltratasse. Nunca vi ninguém assim olhar e assim concluísse o bate-flecha com a outra coisa. Pensasse assim diferente. Eu nunca vi. Eu nunca ouvi também palavras diferentes de desagrado a nós pela dança, não. E é uma coisa muito significante e também é bonito, igual vocês viram lá, o dançar do nosso Caxambu é diferente dos outros. E a gente canta e convida a pessoa para dançar, e a gente vai para o lugar da pessoa que veio para dançar. Enquanto a pessoa está dançando, a gente está lá no lugar onde que aquela pessoa estava. Quando aquela pessoa vem para o lugar dele, aí me convida assim, aí eu entro dentro da roda, dou uma rodada, aí convido outra pessoa, a pessoa entra também e dança. E porque o Caxambu ele é lindo assim, quem vai dançar, ele tem que dançar sozinho lá dentro da roça, se dança à vontade. Eu sou Luciane Carla, sou uma mulher preta, periférica. Morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mãe solo, de 2 meninos pretos, sou escritora, historiadora, também sou contadora de histórias
E eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta muito de ver as coisas, de ouvir histórias, de contar histórias também. O curioso é que na periferia não tem só gente preta, mas os jovens negros são frequentes alvos dessas abordagens, na maioria das vezes truculentas e desrespeitosas. Em algum desses momentos eu já ouvi os meninos argumentando: eu sou trabalhador, senhor. E o policial respondendo: trabalhador, com esse cabelo? E sabe a qual tipo de cabelo ele se referia? Ao nosso, black, pintado, com dread, ao nosso cabelo crespo. Não é por acaso que a cada 20 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. A maioria deles tem entre 15 e 29 anos. O meu filho mais velho foi abordado 3 vezes na saída da faculdade. O mais novo, com 17 anos, também já passou por essa experiência. Então, eu estava refletindo sobre isso, esse termo raça, né? Eu costumo, assim, contextualizar que essa divisão da humanidade em raças, ela surge a partir do século XVI, na época das grandes navegações, né? Quando era necessário categorizar. Então, a Europa, os europeus tentam classificar a humanidade a partir da ótica deles, né? E aí é uma comparação entre aquele que é civilizado, aquele que não é, aquele que é inteligente, a cultura que é clássica e a que não é, né? O que é o conhecimento, o que é crendice. Então, os europeus, quando chegam e dão de cara com indígenas, com negros, eles questionam a humanidade dessas pessoas. Será que eles são humanos? Né? E a régua para medir o que é civilidade, o que é barbárie, o que é bonito, o que é feio, o que é inteligível ou não, é a Europa, sabe? Então surge a partir daí esse conceito de raça. Até então tudo bem, porque visivelmente nós somos diferentes, lógico, só que essa questão racial, né, essa lógica aí foi para dominar. A ideia era dominar, era dizer que existem raças superiores e inferiores, e que as superiores podem dominar, subjugar aqueles que são inferiores para trazer para essas pessoas civilidade e progresso. Existia sim, mas pouco. Hoje tem mais. Hoje é mais criticado e mais é reparado. Ah, não. Agora está pior. De primeira eu tinha mais respeito. Mas agora está pior. Então, eu acho que eu posso resumir dessa maneira, né? Esse conceito de raça, tal qual como a gente aplicou, né? Até os dias de hoje. E aí, muitas vezes, a gente sabe que agora, no século XXI, né, os avanços científicos, as pesquisas do genoma, né, disseram que, olha, não existem diferenças raciais, né? Existe uma raça única que é humana. Então, quando a gente fala dessa questão racial, não é biologicamente falando, né? Porque a gente já sabe que existe uma raça humana, mas é questão da sociologia, da antropologia, da política, que a gente percebe que alguns grupos, né, que tem um fenótipo, como o nosso cabelo, né, cor de pele, sofrem algumas opressões que são específicas desses grupos. Então, quando a gente fala de racismo, é nesse lugar. Porque se a gente falar, só tem uma raça que é humana, você desqualifica, então não tem racismo. Porque muita gente pega nesse lugar. Sabe? Isso é perigosíssimo. Antigamente era pior. Hoje em dia está mascarado. Continua a mesma coisa. Porque, principalmente para nós temos que estar provando o tempo todo. Eu também sou capaz. Assim como outra pessoa eu também sou. Então, a cobrança é bem maior. Bastante. Não, aquele tempo não tinha nada de diferença. O Caxambu, ele era para festa de tudo quanto era lugar. Se você fizesse uma festa, convidava, o pessoal ia para lá cantar o Caxambu. Se você, em casamento, o Caxambu ia para bater no casamento, que era festa, aniversário, tudo era, não tinha esse negócio. Agora que estão fazendo essa diferença de Caxambu para macumba, não existe nada disso não. Isso aí é a mente da pessoa que parece que não se concentra, não sabe o que fala, não tem respeito. Isso aí também é muita falta de respeito. E hoje em dia que tem essa diferença, mas isso aí é pessoa que não entende das coisas, mistura uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Eu falo que quando a gente coloca a lupa, né, da racialidade, nunca mais você enxerga a sociedade do mesmo jeito, sabe? Então, eu acredito que é possível reverter e eu trabalho, né, eu escrevo em prol disso, sabe?
eu tenho um lugar de fala, eu sei que realmente o ambiente ele é muito visado pelo lado masculino, pelo fato de achar que a mulher ela não é capaz de chegar onde eles estão. Então existe um pouco de dificuldade. Para algumas, eu sei. Para outras, igual eu já estou nesse ambiente, é como se eu já criei uma história, então ele sabe assim, ela tem uma história, então ela tem o que falar. Olha só, Cachoeiro, né, é uma cidade do interior, mas é a maior cidade do sul do estado, mas é uma cidade que a gente ainda tem assim, muito machismo, muito racismo, muita misoginia. Então acontece, né, de uma forma, eu penso que de uma forma intensa, sabe? Essa questão racial aqui ainda é muito gritante, ainda é muito intensa. A gente percebe assim, né? E não só nas coisas explícitas, mas nos olhares enviesados, na porta do banco que a gente nunca consegue passar sem ficar agarrado, sabe? O patriarcado ainda é muito vigente, tudo é muito intenso. Essas opressões que nos afetam ainda são muito gritantes em Cachoeiro. Não, lá em Cachoeiro, uns fazem gracinha, outros já quer passar por cima, mas é difícil passar. Eu não penso na cidade de Cachoeiro, não. Porque eu ainda não precisei de ocupar eles. Eu não... Quando eu quero... Igual nós vamos viajar amanhã. O nosso carro está precisando colocar uma peça. A peça também já está comprada. Mas eu não sou de correr muito assim, não, sabe? Mas a gente já tem 5 motoristas, que todos eles têm van, e a gente viaja com eles, sem luta. É só chamar e falar, amanhã a gente quer sair daqui para ir para tal lugar, tantas horas. Pode deixar, dona Angelina, encosta aí para a senhora. Quanto que você vai cobrar, quanto a sua diária, o seu dia e seu tempo? Ah, pode deixar que amanhã eu falo. Aí depois que eu entro ali, na hora que nós vamos embora, saindo da onde a gente vai, é que ele me dá o papel escrito, o valor do carro. Então não tem luta, eu não peço carro à prefeitura. Quando a prefeitura me arruma um carro, eles arrumam porque estão com interesse que eu vou para algum lugar para apresentar a cidade. Mas eu pedi, eu peço não. Eu não sou de muito pedir. E aquilo que eu posso fazer, eu faço. Não acho difícil também, não. Cada um tem uma posição de viver e de ser, né, assim? É difícil, é muito difícil. Porque as pessoas, a gente está em lugares, né? Igual eu sou uma pessoa que escreve, eu faço parte da Academia Cachoeirense de Letras, né? Eu circulo em alguns espaços de poder, e a gente tem sempre a sensação de um não lugar, sabe? Como se aquele lugar não fosse para você. As pessoas estão sempre, né, te medindo e meio que tentando desqualificar o seu discurso, né? O seu cabelo, o modo como você se porta. Você está sempre sendo posto à prova. É essa sensação que eu tenho. A capoeira, ela é um universo muito machista. Não sendo os meus, mas do grupo falaram assim, nós vamos ter que estar presente nas rodas da contramestra ligeira, pelo fato seguinte, quando os caras chegarem, eles vão olhar, uai, cadê o galo da casa? Aí eu falei, não entendi o porquê da sua pergunta. Cadê o galo? Não, os caras vão chegar, vão olhar assim, vão ver, uai, não tem galo. Aí eu falei assim, na minha casa não precisa ter galo, na minha casa tem galinha, e quem manda no meu terreiro sou eu. Eu falo que a gente tá metendo o pé na porta, né? E tá entrando em alguns lugares, né? Acessando alguns espaços que antes, assim, eram inadmissíveis, né? A gente está, igual eu te falei, eu hoje sou uma mulher negra que estou na Academia Cachoeirense de Letras, uma academia que foi fundada em 1969 e que nunca teve uma mulher negra. Eu fui a primeira, né? E eu sempre digo que eu não quero ser a última nem a única,
né? Então hoje a gente está entrando, acessando esses lugares assim, né? De uma forma, estamos acessando. E quando a gente acessa esse lugar, a gente traz todo um discurso, né? A gente traz uma história e as pessoas ficam meio intimidadas, ficam meio assustadas, porque pensam assim, ela vai vir só para ocupar um lugar aqui, para posar para foto. Não, a gente vem falando quem a gente é, falando da nossa história, falamos que nós temos o direito de estar ali, que ninguém está nos concedendo nada. Então a gente está acessando alguns lugares, né? Então tem que ter um pensamento positivo. Eu quero e eu vou continuar e nada e ninguém vai me atrapalhar. Procura plantar amizade, conservar ela, cuidar dela com amor, que um sozinho pode não saber e nem poder, mas passando de 3 já dá para encontrar e subir qualquer altura de morro que precisar, pegar o peso que precisa pegar no chão para levantar, porque já passou de 3. Passou de 3 é mais. Porque eu penso assim, sabe? Como eu disse, acreditar. Tudo é questão de treino. Para você chegar onde você quer, nesse mundo aqui da capoeira, e você se destacar, você tem que treinar. Você tem que colocar, você tem que se apresentar, se impor. E eles vão perceber que você tem o conhecimento daquilo que você faz. Aquilo ali não tá de uma brincadeira para você. Porque, tipo, se eu tô no meio masculino, infelizmente, não é que eu tenho que ser masculina. Eu tenho a minha autoridade como mulher. Eu não deixo de deixar presente sempre. Eu sou mulher. Não tem como eu trocar, vamos colocar assim, ela vai trocar porrada. Muitas vezes é na força. Sim, muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Aquele jeitinho feminino também ajuda muito. Eu diria que as mulheres têm que botar peito e ir à frente, porque hoje em dia o povo está matando muito as mulheres. E mulher também está matando homem também. Não é só homem que mata mulher, não. Tem mulher que mata homem também, e as coisas estão feias para todo lado. A pessoa tem que pedir muito a Deus para vencer. Numa manhã de sábado, eu acordei cedo para caminhar e avistei um rapaz da comunidade que ensinava judô para as crianças na quadra. Certamente ele não avançou muito na categoria, a ponto de alcançar a faixa preta. Não estava sequer vestido a caráter para a aula, mas a garotada, mais de 20, repetiu os golpes e os gritos de guerra com tanto entusiasmo que me emocionei e instintivamente comecei a cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Um legado que eu deixo é para a minha filha. Hoje ela tem 13 anos e uma fala que um dia ela me disse foi o seguinte: mamãe, quando a senhora morrer, quem vai cuidar dos seus alunos? E eu falei assim, não sei, acabou. Mas era uma fala de criança. Eu entendi que ela queria dizer o seguinte: mamãe, eu estou aqui para continuar o que você vai fazer. Hoje em dia, ela não fala mais da mesma forma, mas ela costuma dizer, minhas crianças, meus alunos. Olha lá, mãe, meus alunos chegaram. Então, eu deixei um legado para ela. Todo dia eu acredito, né? É por isso que eu escrevo, é por isso que eu sonho, é por isso que eu fico esperançosa, porque eu acredito. Porque se a gente não acreditar, né? E não é todo dia, tem dia que eu estou muito cansada, tem dia que o racismo me exaure, eu fico exaurida, sabe? Porque eu costumo dizer que desde que eu descobri que eu vivo num país racista, não teve nenhum dia que eu tivesse assim, que eu esquecesse disso. Eu não consigo, né? Porque eu sou uma mulher preta. A gente não sai desse lugar nunca, sabe? Então, toda a minha trajetória, eu falo que eu não perdi de vista, olha, nem um momento que eu sou uma mulher preta. Então, eu começo a escrever na adolescência.
Eu falo que eu não sabia o que fazer com o que eu sentia na adolescência. Então, né, um turbilhão. Como eu não sabia como fazer, eu escrevia. Então, o caderno era o meu campo de batalha. Eu começo a escrever para tentar sistematizar tudo aquilo que eu sentia, que era muita coisa, né? E o racismo atravessando todas essas questões. Sim, o Caxambu é justamente uma coisa que os antigos deixou para a gente se divertir, né? E eu, graças a Deus, me sinto muito bem com Caxambu. Eu vivo para isso, sabe? Eu falo às vezes assim, eu fico até emocionada de falar, mas eu acho que é isso. O que eu quero deixar é isso, é um legado, sabe como? É igual, eu tenho um filho que vai chegar daqui a pouco, que ele está no 4º ano do IFES, é um menino que entrou por cota, é um dos melhores estudantes que tem da turma dele, sabe? Tem outro, o Jobá, que é o mais velho, que é um professor de história excelente. Então, assim, eu venho nessa caminhada para falar, ó, vambora, hein? Dá pra gente, hein? Gente, aqui, ó, vambora, ó. Tô no 4º livro aqui, tô no doutorado aqui, ó, sabe? Então, é isso que a gente quer deixar, um legado. Eu acredito nisso, de verdade. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Se a lua nasce por detrás das verdes matas, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia, a canção é lua cheia ao nascer do coração. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Tá bom? Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais que ninguém, ninguém é mais do que eu. Não sou mais que ninguém, ninguém é mais do que eu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Vai